Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari e vamos bater um papo aqui a respeito agora sobre a ordem social, ok? Trabalhamos oportunamente as ordens econômica e financeira e temos que estudar agora a ordem social. Eu venho insistindo na tese de que a nossa Constituição contempla duas ordens, a ordem econômica e financeira, devem ser analisados conjuntamente, os artigos 170 e 191 da nossa Constituição, e a partir de agora a ordem social, pessoal. A nossa Constituição ela é extremamente prodigiosa no que diz respeito à consagração de direitos fundamentais de espécie social. Quando nós estudamos os direitos sociais, eu sempre falo, olha, os direitos sociais não estão necessariamente consagrados dentro da ordem social. Eles podem estar consagrados dentro da parte de direitos sociais mesmo, notadamente os direitos relacionados aos trabalhadores. Temos também o direito à segurança pública, que encontra uma previsão específica. Existem direitos sociais que sequer estão procedimentalizados no texto constitucional. O grande exemplo que eu dou é o direito à moradia, o direito à alimentação, mas nós temos vários direitos sociais e outros direitos, além dos direitos sociais, como o meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso, consagrado dentro da ordem social, ok? Faço mais uma vez aí a ressalva que se você tiver interesse de adquirir um livro de direito constitucional, você pode utilizar o meu manual tranquilamente, ok? Você não é obrigado a isso. Se você já tiver um doutrinador, um autor da sua preferência, fique à vontade. Mas se você quiser um livro, eu certamente conduzi as minhas aulas aqui com base no meu livro. Você vai encontrar essas e outras explicações lá no meu manual. Manual bem completinho, tudo bem? Trato de teoria geral da Constituição, teoria da norma constitucional, direitos fundamentais em espécie, discorro um pouquinho sobre o sistema constitucional administrativo, tributação e orçamento, finanças públicas. Eu tento abarcar todas as partes constitucionais exatamente pensando na aprovação do aluno, ok? Feito isso, vamos discorrer aqui sobre a ordem social e sem mais delongas eu gostaria de ler o artigo 193 da Constituição com vocês. Olha o que dispõe o dispositivo. A ordem social tem como base o primado do trabalho. A ordem social tem como base, eu falei que a ordem econômica e financeira é do 170 ao 191, peço desculpas. A ordem econômica e financeira é do 170 ao 192 que traz a figura do sistema financeiro nacional, peço desculpas. 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Vou repetir, a ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, qual é a base da ordem social? O primado do trabalho. O que significa o primado do trabalho? Veja só, a grande ideia, pessoal, é que o trabalho, a grande ideia, o direito ao trabalho é o direito social mais antigo que nós temos. É o primeiro direito social. Ele surgiu lá com as primeiras movimentações contra as explorações decorrentes da Revolução Industrial. Agora, quando você consagra o direito ao trabalho, você deve pensar o direito ao trabalho por uma ótica dupla. É um direito e dever. É dizer, você tem consagrado o seu direito ao trabalho e isso significa que você vai ter as suas condições de trabalho protegidas em eventuais casos, para eventuais prevenções de arbitrariedades, de eventuais injustiças. Agora, você também tem um dever ao trabalho. Quando você tem um dever ao trabalho, nada mais é do que o dever de auxiliar no processo de produção da riqueza nacional. Não estou falando da riqueza, do enriquecimento, estou falando na riqueza de todas as suas formas, né? Desde as questões de ordem financeira, como a questão do enobrecimento da atividade humana, do ser humano. Por isso que se fala como base da ordem social o primado do trabalho. Você trabalha, você tem direitos, mas você também tem deveres. Você deve auxiliar no processo de formação da riqueza do país e essa riqueza eu falo sempre em sentido amplo, ok? Essa é a informação a respeito da base da ordem social, que é o primado do trabalho. E como objetivo, são dois os objetivos, o bem-estar e a justiça social. Bem-estar e justiça social. Você deve pensar sempre justiça social como um mecanismo distributivo de justiça, tudo bem? Você pode pensar sempre justiça social como um mecanismo distributivo de justiça. Que justiça é essa? É o acesso à justiça, Rafael? É o acesso ao poder judiciário? Bom, é também, mas é mais do que isso. A justiça social tem a ver muito com a igualdade, tanto a sua acepção formal como na sua acepção
substancial ou material. A gente também viu essa dicotomia. Reparem, portanto, que o nosso estudo, a nossa compreensão, a nossa montagem de um curso de Direito Constitucional baseia-se mais numa capacidade de você compreender a disciplina, muito mais do que uma capacidade de decorar. Eu não gosto muito de decorar, eu já falei isso várias vezes. Pessoal, dentro da ordem social, nós temos uma consagração praticamente inesgotável de direitos. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos dispositivos. Deixa eu falar para vocês. Nós temos, por exemplo, a consagração da Seguridade Social. A consagração da Seguridade Social, os artigos 194 a 204. Nós temos a consagração da Educação. Então, quais são os componentes da ordem social? Vamos colocar isso na lousa? Vamos colocar os componentes da ordem social para que você entenda o que eu estou falando. Número 1. Seguridade Social. Seguridade Social. Deixa eu pegar a caneta vermelha para a gente marcar aqui. Seguridade Social, 194 a 204. A Seguridade Social, ela decorre de um tripé. Esse tripé é composto pela saúde, previdência e assistência. A saúde decorre da saúde, a Seguridade Social decorre da saúde, da previdência e da assistência. Vem aqui comigo rapidinho que eu já vou dar uma dica de concurso. O examinador adora promover confusão aqui. Seguridade Social é um elemento macro que é composto por 3 elementos micros. Quais são esses 3 elementos que compõem o Sistema Brasileiro de Seguridade Social? A saúde, a previdência e a assistência social. Saúde, previdência e assistência social. Rafael, o direito à educação está dentro da Seguridade Social? Não, pessoal, é impressionante como o examinador adora falar isso. Ele costuma falar o seguinte, a Seguridade Social é composto pela saúde, pela educação e pela assistência social. Não, pessoal, o tripé é saúde, previdência e assistência social. Vamos lá, vamos ver o outro componente da ordem social. Já vimos a Seguridade Social, previdência, assistência e saúde. Nós também temos o direito social à educação, direito social à educação, artigos 201 a 214. Artigos 201 a 214. Vem aqui que eu vou dar uma dica também. Eu já vou explicando e vou dando dicas para vocês. Educação, artigo 201 a 214. Veja só, pessoal. A nossa consagração de direitos relacionados à educação, o direito à educação é o direito social por excelência, né? Na minha modesta opinião, não como um constitucionalismo, mas como um ser humano, como cidadão, é o principal direito que nós temos. Nossa Constituição consagra o direito à educação de 3 formas, basicamente. Educação em nível básico, educação em nível fundamental, educação em nível de creche e pré-escola. O que eu estou querendo dizer? Você deve perguntar, Rafael, a nossa Constituição garante o acesso ao ensino superior? É dizer, o Estado se obriga a oferecer educação de nível superior? É dizer, quando eu termino lá o 3º colegial, eu nem sei como é que está dividindo, acho que é 3º colegial hoje, né? Você termina lá o último ano, você quer entrar na faculdade, você tem um direito público subjetivo? É essa a expressão que eu quero saber. Você tem um direito público subjetivo de entrar na faculdade? Olha que interessante, a nossa Constituição é clara no seguinte sentido: o acesso a esses meios, ensino superior, vai se dar de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, a nossa Constituição não garante o direito público subjetivo ao ensino superior. Não, ele vai fornecer as bases para que você possa entrar no ensino superior. Mas, ao entrar no ensino superior, você vai ter que fazer isso pelos seus próprios méritos. Vamos ler o dispositivo? Deixa eu colocar o dispositivo aqui, só para que você leia. A gente já vai falando sobre os direitos e já vai discorrendo sobre alguns deles. Olha o que diz. O artigo 208 da Constituição vai trazer a respeito do dever do Estado com a educação. Só vou comprovar textualmente aquilo que eu já falei para vocês, que eu acabei de falar. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17, e não dos 5 aos 17, conforme costuma aparecer. É dos 4 aos 17. Essa é a primeira questão que eu quero falar. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que ela não tiver acesso na idade própria. Número 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Número 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Número 4, educação infantil, que é a educação em creche e pré-escola, até os 5 anos de idade. Número 5, olha só, pessoal,
acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ok, pessoal? O direito à educação, valendo lembrar, é direito público subjetivo. Óbvio que você não vai ter o direito público subjetivo a ser obrigatoriamente colocado numa faculdade se você, segundo a sua capacidade, não fizer mérito, não fizer jus a isso, ok? Vamos voltar para a lousa agora. A gente vai falando, já vai dando algumas considerações. Eu queria pegar só uns detalhezinhos sobre a ordem social, mais especificamente, mas isso eu faço depois. Então, vimos a Seguridade Social, vimos a educação, temos também a cultura, pessoal. Cultura, os artigos 215 a 216A. Deixa eu colocar em caneta vermelha para a gente seguir o nosso padrão caprichado de lousa. 215 a 216A. Então vamos comigo, vamos seguir a nossa tendência. Eu vou falar mais uma dica aqui a respeito do direito à cultura. Pessoal, o direito à cultura teve uma alteração constitucional, não é tão recente assim, mas importou na previsão de um novo artigo inteiro na Constituição, que é o artigo 216A. Olha só, anotem aí, o artigo 216A, ele tem redação dada, ele foi incluído pela Emenda Constitucional número 71/2012, Emenda Constitucional número 71/2012. E ele vai tratar exatamente do quê? Do Sistema Nacional de Cultura. Olha o que ele fala. Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com o pleno exercício dos direitos culturais, pessoal. A respeito da cultura ainda, eu queria chamar a sua atenção para o artigo 216. Reparem o que eu estou fazendo, eu estou pincelando os dispositivos que são mais comumente perguntados na hora da sua prova. É isso que eu estou fazendo com vocês, ok? Para que você possa estudar e saber exatamente o que você deve estudar. Lembre-se, o que eu falo sempre, o examinador ele não tem muita criatividade, ele pega as questões de um banco de dados, e esse banco de dados acaba naturalmente se repetindo. Olha o artigo 216, que vai tratar o que integra o patrimônio cultural brasileiro. Olha o que fala o dispositivo. Constituem patrimônio cultural brasileiro. E o que é esse patrimônio cultural brasileiro? Os bens de natureza material e imaterial. Aqui tem uma primeira pegadinha. O examinador fala o seguinte, apenas os bens de natureza material. Negativo, pessoal. Bens imateriais também constituem patrimônio cultural brasileiro. Você não vai mais errar a questão por conta disso. Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, número 1, as formas de expressão, se é um rol meramente exemplificativo, 2, os modos de criar, fazer e viver, 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 5, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, ok? Esse é o chamado patrimônio cultural brasileiro, bens tanto materiais como imateriais. O examinador adora perguntar isso. Então vamos voltar para a lousa? Vamos voltar para a lousa, a gente está falando dos componentes da Seguridade Social. Já vou falar para vocês sobre o que eu vou me debruçar na nossa aula. Vamos lá, nós temos também o direito ao desporto, pessoal. E aqui o direito ao desporto também tem uma dica para dar para vocês. O desporto, você tem que procurar lá no seu artigo 217 da Constituição. Artigo 217 da Constituição. Então, vimos Seguridade Social, Educação, Cultura, Desporto. Vem aqui que eu vou falar qual que é o dispositivo que o seu examinador de concurso adora perguntar quando se trata do direito ao desporto consagrado dentro da ordem social. Bom, o artigo 217 vai falar o seguinte, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Observados, aí você traz algumas peculiaridades relativas ao direito ao desporto. Agora, presta atenção no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 217. Muito cuidado com esses dispositivos. Quando cai sobre direito ao desporto, 85%, 90% das vezes são esses parágrafos 1º e 2º. Olha o que diz o parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá as ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva
regulada em lei. Vou ler de novo. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei. Dica fundamental para vocês. Rafael, a Justiça Desportiva. Eu gosto de futebol, eu torço lá para um determinado time, eu vejo que o meu time direto está sendo julgado lá pelo STJD, pela Justiça Desportiva, vou perder mando de campo, aquela zona toda. Você vai falar, Rafael, a Justiça Desportiva integra a estrutura do Poder Judiciário? A resposta é não, pessoal. A Justiça Desportiva, nada obstante o nome Justiça, não integra a estrutura do Poder Judiciário. Você tem o nome Justiça, mas ela é uma espécie de instância administrativa a ser procurada antes de que você possa judicializar a questão. Vamos ler de novo? O Poder Judiciário só admitirá as ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva. Ou seja, primeiro você tem que procurar a Justiça Desportiva. Rafael, é uma violação do acesso à justiça? Não, pessoal. É uma mitigação. Você pode procurar o Poder Judiciário? Bom, primeiro você tem que resolver no âmbito da Justiça Desportiva, que é o âmbito administrativo. Só se depois a coisa não andar bem, não funcionar, você pode procurar tentar judicializar essa questão, se houver, obviamente, um direito a ser pleiteado. Olha o que diz o parágrafo 2º. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar a leitura dos componentes da ordem social. Vimos a seguridade, vimos a educação, vimos a cultura, vimos o desporto. Vamos para o próximo componente e aqui também tem novidade, pessoal. Anotem aí. Deixa eu passar de lousa só para a gente ficar... Não dá para fazer nessa lousa mesmo. Vem comigo. Ciência. É o quinto componente. Tecnologia e inovação. Inovação. Reparem que eu grifei inovação, são os artigos 218 a 219b. Rafael, sempre que aparece artigo com letrinha, eu sei que é novidade. É exatamente, vem aqui comigo. Nós temos uma emenda constitucional que trouxe o Instituto da Inovação para o ordenamento brasileiro. A gente sabe que é uma das principais carências do nosso país o desenvolvimento de pesquisa, ciência, tecnologia, inovação. Nós temos inclusive o programa Ciência Sem Fronteiras, ele já foi mais intenso, digamos assim, mas nós ainda temos esse programa, dando prioridade a áreas relativas às ciências médicas, às ciências tecnológicas, exatamente por quê? Para tentar desenvolver o país nesse sentido científico, acadêmico, de inovação, de novas tecnologias que promovam o desenvolvimento. Tecnologia também induz ao desenvolvimento nacional, o desenvolvimento social nacional. O que eu gostaria de ler com vocês, gostaria de chamar a sua atenção, é que a emenda constitucional número 85/2015, a emenda constitucional número 85/2015, trouxe essa figura da inovação. Olha o que dizia o artigo 218 caput, pessoal, antes da redação. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Olha o que diz agora. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Todos os dispositivos constitucionais ganharam essa inclusão da figura da inovação. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é para os artigos 219A e 219B. Não está tendo muito segredo no que diz respeito a esses dois dispositivos. Eles estão sendo apenas cobrados na forma de texto de lei. Então você vai ler lá nos dispositivos que dizem respeito à ciência, à tecnologia e à inovação, os artigos 219A e 219B. A gente está pincelando os dispositivos que caem com maior frequência. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira, assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. 219b, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre os entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação, ok? Então já vimos mais um componente: Seguridade Social, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, inovação. Vamos para mais um componente da ordem social, mais um componente que é o componente da comunicação social. Acho que é o sexto componente, deixa eu voltar. É o sexto componente, exatamente. Comunicação social. Nós estamos falando dos artigos 220 a 224. Artigos 220 a 224. Vem comigo que eu vou ler alguns dispositivos aqui. O caput do artigo 220 fala o seguinte, a respeito da comunicação social. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado ou disposto nesta Constituição. Agora, dentre esses dispositivos, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem em mente os princípios da comunicação social, que é o artigo 221. O examinador pergunta, quando cai sobre comunicação social, os princípios da comunicação social. Olha só, a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Número 1, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Número 2, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Número 3, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Número 4, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Dica para você, vamos lá, chamando você aqui para uma dica fundamental. Aqui na comunicação social, existe mais uma situação de diferenciação entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A gente já viu isso na nossa aula sobre direitos da nacionalidade, mas não custa nada reforçar. Eu venho falando, não existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos na Constituição. A gente vê lá os cargos privativos de brasileiros natos, vimos a situação do Conselho da República, vimos a situação da linha sucessória, a gente vê que existe uma outra situação dentro da comunicação social. Vamos recapitular isso? Olha só, pessoal, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Outro dispositivo, no que diz respeito à responsabilidade editorial que se submete a essa mesma situação de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. O artigo 222, parágrafo 2º. A responsabilização editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou então naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Ok, pessoal? Então vimos os dispositivos principais da comunicação social. Vamos para o próximo componente da ordem social. Que é o meio ambiente, pessoal. Vamos comigo na lousa? O meio ambiente que é consagrado nos artigos, aliás, somente no artigo 225. Meio ambiente consagrado no artigo 225. Olha aqui. Aqui eu chamo um pouquinho a sua atenção por conta da previsão, da consagração do que a gente chama de sistema constitucional ambiental. Rafael, o que você está querendo dizer? Simples. Muitas vezes o seu edital de concurso público vai prever a disciplina de direito ambiental, uma disciplina que vem crescendo dia após dia. Eu diria, é assustador no bom sentido, é claro, a maneira como o direito ambiental vem tendo a sua importância majorada nos concursos públicos Brasil afora. Todo o estudo de direito ambiental pauta-se e principia da previsão constitucional relativa ao meio ambiente. São muitas as informações passíveis de extração desse dispositivo constitucional. Vou tentar dar algumas delas para vocês. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Existem várias maneiras como esse dispositivo constitucional pode ser perguntado na prova. Por exemplo, se fala o seguinte, que o dever
de zelar pelo meio ambiente é apenas do poder público. Olha como costuma aparecer. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não, pessoal. A obrigação é tanto do poder público como da coletividade. Você, como pessoa privada, você, como cidadão, tem o dever de preservar e proteger o meio ambiente. Aí, às vezes, cai uma questão assim, você lembra que você leu algo parecido, você não lembra da coletividade e você acaba errando a questão de bobeira. Uma outra informação que a gente pode extrair desse artigo 225 caput, pessoal, ele consagra aquilo que nós chamamos de princípio da solidariedade intergeracional, ou ainda princípio da cooperação intergeracional. Vou repetir, o artigo 225 caput consagra o princípio da solidariedade intergeracional ou ainda o princípio da solidariedade intergeracional e princípio da cooperação intergeracional. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o dever de proteger e preservar o meio ambiente é tanto para as presentes como para as futuras gerações. Isso decorre, anota essa expressão, todas essas expressões que eu estou utilizando costumam aparecer em provas de concursos públicos, isso decorre daquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Quando eu falo em meio ambiente, lembre-se da palavra desenvolvimento sustentável. Um conceitinho simples de desenvolvimento sustentável é a ideia de desenvolver-se sem comprometer as gerações futuras. Desenvolver-se economicamente sem comprometer as gerações futuras. Vamos para o nosso próximo componente da ordem social. Vimos seguridade, vimos educação, vimos cultura, vimos desporto, ciência, tecnologia e inovação, comunicação social, vimos o meio ambiente. Vamos falar agora de família, criança, adolescente, jovem e idoso. Família, criança, adolescente, é tudo isso. Adolescente, jovem, idoso. Família, criança, adolescente, jovem e idoso são os artigos 226 a 230. Família, criança, adolescente, jovem e idoso. O que eu tenho para trazer de informação para vocês aqui relativo a isso? São duas informações básicas. A primeira informação é que a emenda constitucional número 65/2010, a emenda constitucional número 65/2010, trouxe a figura do jovem para a nossa Constituição. Antes se falava apenas da família, da criança, do adolescente e do idoso. A partir da emenda número 65/2010, nós temos a figura do jovem. A segunda informação, que costuma aparecer com bastante frequência nos concursos públicos, sobretudo quando o seu edital prevê direito da criança ou adolescente, hoje nós temos uma disciplina apenas sobre o direito da criança e do adolescente, diz respeito, pessoal, ao artigo 227 da Constituição, que trata da doutrina do melhor interesse, a doutrina da proteção integral da criança, do adolescente e do jovem. Dentro dessa disciplina, portanto, de família, criança, adolescente, jovem e idoso, mais especificamente no que diz respeito à criança, adolescente e ao jovem, se fala o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à segurança, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ok, pessoal? Muito cuidado por isso, porque o examinador, como nós temos a figura do jovem incluída pela emenda número 65/2010, o examinador adora deixar o jovem fora do texto da redação constitucional e você acaba perdendo a questão de bobeira, ok? Foi inclusive uma emenda que passou meio desapercebida, talvez por isso o examinador ainda pergunte sobre isso. E para finalizar os componentes da ordem social, eu elenco aqui, vamos comigo na luz, os índios, pessoal. Índios, artigos 231 e 232 da Constituição. Eu vou falar para vocês o que vai cair na sua prova. Aliás, o que cai comumente na prova, né? Não tem o poder de clara evidência, infelizmente. 231 e 232 da Constituição. Olha o que diz o artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Atenção agora, pessoal, atenção agora.
O parágrafo 2º do artigo 231 tem uma redação que é comumente alterada pelo examinador. Você não vai mais errar isso. Olha o que diz o artigo 231, parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Vou repetir. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. A sua posse permanente. O examinador, ele costuma falar assim, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua propriedade. Não, pessoal, é a sua posse permanente. Muito embora você reconheça os direitos originários sobre as terras que ocupam, Rafael, o que é esse direito originário? Não, simples. Eles são reconhecidos como os primeiros que estavam aqui. E, de fato, eles estavam. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, os índios já estavam aqui. Então, eles têm os direitos originários sobre essas terras. Agora, essas terras se destinam à sua posse permanente. O 232 costuma cair bastante também. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, costuma cair dos índios, costuma cair o artigo 231, parágrafo 2º e o 232 da nossa Constituição Federal. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos aí a nossa análise da ordem social, encerramos também a nossa compreensão maximizada aí da Constituição Federal, vimos várias nuances referentes à Constituição Federal. Eu espero que você tenha muito sucesso no seu concurso público, me coloco à disposição mais uma vez para ajudá-lo, seja nas minhas redes sociais, seja através do meu manual de direito constitucional, se você entender por bem que eu sou digno de ser lido por você. Muito obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Sucesso. Muito obrigado.